Como em uma novela das 9, o Enem é cheio de suspense, drama e um final que às vezes pode nos surpreender. E claro, com um elenco de peso que no nosso caso são vocês, School Friends. E eu tô aqui para ser a diretora de cena de vocês, garantindo que cada personagem tenha um final feliz com a sua vaga na faculdade. Estão prontos para a cena de hoje? Então bora de luz, câmera e aula! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um TCM Nota 10 nesse instante. Eu sou o professor Daniel Bastos, sou professor de Biologia. Mais uma vez a gente vai ver um tema que é extremamente recorrente nas provas de Enem, nas provas de Ciências da Natureza, que é Ecologia. Tá? Inclusive, a última aula já falamos sobre ecologia, sobre níveis de organização. A gente começou a conversar desde lá da célula, que formam tecidos, formam órgãos, até os indivíduos. O indivíduo único e exclusivamente, as populações, as comunidades, chegando até a nossa biosfera, né? E falamos de cada um desses de forma individual. Depois a gente falou de densidade populacional. E aí nessa parte respondemos algumas questões, tá? Questões que são características da prova. Geralmente, quase todos os anos, os mesmos temas são recorrentes, né? Ecologia puxa muito, se não for diretamente sobre ecologia, mas você tem que ter um conhecimento de ecologia para entender a questão, para resolver a questão, mesmo ela sendo, vamos dizer assim, de um outro objeto de estudo, uma outra área, né? E aí eu trago sempre para vocês aqui os temas que são mais abordados. Ecologia de olé está ganhando aí com 25,2% de cobrança nessas provas, pelo menos dos últimos 5 anos, tá? A gente ainda vai ver botânica e vai ver fisiologia, tá bom? A gente já viu bioenergética, já viu citologia na primeira aula, tá? Bom, nessa aula de hoje eu queria conversar com vocês sobre cadeias e teias alimentares, que se você for levar ao pé da letra, são muito parecidos. A diferença é que uma cadeia alimentar, ela é mais complexa, ela envolve, vamos dizer assim, mais ligações entre os seres, né? Essa teia alimentar, essa cadeia alimentar, elas nada mais nada menos são do que relações alimentares entre os seres vivos. Desde os primeiros seres, que são os seres produtores, até o último ser aí dessa cadeia ou dessa teia. Tá? Então, vamos começar tentando entender aqui cada um de cada vez, na verdade, né, para a gente ir assimilando essas ideias. Eu sei que é um conteúdo que a gente vê durante toda a nossa educação básica, desde lá do ensino fundamental 2, a gente sempre vem vendo isso, até chegar no ensino médio a gente vai aprofundando alguns conceitos, tá? Por exemplo, vamos começar com os produtores, que são seres autótrofos, né? Ou autótrofos, como alguns especialistas chamam. Por que eles são chamados assim, de seres autótrofos? Eles são seres produtores de seu próprio alimento, tá? Muita gente fala assim, é errado? Não é, mas é pouco técnico. Vamos dizer que ele produz matéria orgânica, tá? Um ser produtor é aquele ser que pega a matéria inorgânica e transforma em matéria orgânica. Se formos falar de indivíduos terrestres, como é o caso dessa grama aqui que está sinalizada aí para vocês, esse produtor ele vai pegar água, vai pegar gás carbônico e também energia dos raios solares. E assim ele vai produzir, no caso, a glicose, um carboidrato que ele precisa para a sua alimentação, sua sobrevivência, sua respiração celular, né? Então, assim, ele consegue transformar uma energia inorgânica em orgânica, tá? Em matéria orgânica, para ele utilizar para ele mesmo. E assim, aqui, quando a glicose ela é formada, ó, vou botar aqui para você, esse lápis aqui toda a vida me complica, hein? C6H
C6. Tá difícil aqui para mim. Deixa eu voltar o slide. Vamos de novo. C6, H12O6. Tá aqui a glicose que é formada aqui na grama, tá? Quando ela faz fotossíntese, tá? Essa glicose vai servir de base para a alimentação de outros seres que vão participar dessa cadeia, dessa teia alimentar. São eles os seres consumidores. Falamos dos seres produtores e agora vamos falar dos seres consumidores, que são os seres heterótrofos, né? Ou heterotróficos, tá bom? Esses seres, eles podem ser herbívoros, eles podem ser carnívoros, eles podem ser onívoros, tá? Os seres herbívoros geralmente são os consumidores primários, né? Aqueles que se alimentam de fato dessas plantinhas, né? Das produtoras, tá bom? Esses seres, eles têm essa alimentação restritamente vegetal, tá? Eles vão fazer o consumo dessa planta e aí quando eles forem, vamos dizer assim, devorados pelo próximo nível, que no caso seria um consumidor secundário, ele vai passar parte dessa energia que ele adquiriu para o próximo. Agora, uma coisa importante da gente lembrar. Eu estou falando aqui de energia, tá? Veja que aqui na grama, ó, ela produziu uma quantidade de açúcar que ela precisava, matéria orgânica, tá? E essa matéria orgânica, ela tem, vamos dizer assim, uma energia forte. Só que quando ela gera essa energia, ela também vai fazer respiração celular. Ela também precisa dessa energia para manter o organismo dela, tá? Então, quando o consumidor primário, no caso aqui o gafanhoto, vem e se alimenta aqui dessa graminha, ele não vai pegar a mesma energia que estava lá na grama, tá? Ou seja, muito dessa energia é perdido na passagem de um nível para outro. Tá? Na verdade, só 10% basicamente vai passar aqui, vamos dizer, para o gafanhoto. O gafanhoto, quando ele for comido aqui por este camundongo, que é o consumidor secundário, ele também não vai passar toda a energia que ele armazenou. Esse camundongo só vai ficar também com uma parte. O que é que eu quero dizer com isso? Que a energia, ela não é reciclável, tá? Ela segue um processo, um caminho unidirecional, ó, por aqui, ó, vai até o final, tá? E essa energia, ela é recolocada de novo por quem? Pelo Sol, né? O Sol vai lá e ajuda as plantinhas no processo de fotossíntese, né? Quando ele manda os raios solares. E assim, essa energia, vamos dizer assim, é recolocada, tá? Ela não é reciclada, tá bom? O que é reciclado a gente vai falar já quando estiver falando dos decompositores, tá? Então, estes consumidores, eles, ó, no caso do gafanhoto aqui, ele é o consumidor primário, o camundongo é o consumidor secundário. Por quê? Porque se alimentou do primário. A cobra é o consumidor terciário, porque se alimentou do secundário. E o falcão é o quaternário, por quê? Porque ele se alimentou do terciário. Professor, quantos consumidores eu posso ter? Você pode ter vários. Mas veja, eu acabei de falar que essa energia ela vai se encerrando. Então, assim, vamos dizer que 6, 7 níveis numa cadeia alimentar já seja o suficiente para que não haja mais energia disponível e o processo ele tenha que recomeçar, tá? No caso, quando eu falo em decompositores, é o seguinte, ó, o gafanhoto comeu esse produtor que é a grama, foi comido pelo camundongo, que foi comido pela cobra, que foi comido por este falcão, tá? Este falcão um dia vai chegar a morrer, tá? Então, quando este ser morrer, as bactérias, os fungos decompositores, eles vão agir para quê? Para se alimentar dessa matéria que está morta, obviamente, eles vão se alimentar. Ou seja, é errado eu chegar e dizer que todo o carboidrato, vamos dizer assim, que ele pegue de um ser que está morto, ele vai devolver para a terra. É errado eu dizer isso, tá? Porque ele vai devolver, na verdade, os sais, os minerais que a terra vai precisar, que o solo vai precisar para passar para as plantas e assim por diante, recomeçar aí esse ciclo, tá? Então, cuidado com os termos que você usa, cuidado com as pegadinhas de prova. As provas, geralmente, elas conseguem
com essas pegadinhas, muitas das vezes nos enganar, né? E aí esses fungos, eles vão degradar essa matéria orgânica, né? Vão se alimentar, vão devolver os sais, os nutrientes que o solo precisa, né, para o solo. E aí vai haver essa reciclagem, tá? Detalhe, numa teia isso também vai acontecer, a gente vai ver mais na frente, tá? Ó, vou passar para cá. Qual é a diferença lá? Eu estava falando num esquema muito direto, né, de produtor para um consumidor primário, para um consumidor secundário. E aqui na teia a gente vê que é um emaranhado de coisas, certo? O que é que você tem que prestar atenção? Um indivíduo, ele pode ocupar mais de um lugar numa teia alimentar, tá bom? Por exemplo, as plantas aqui, flores, ó, são produtoras, são devoradas por este coelhinho, tá? Nesse caso aqui, esse coelhinho é o consumidor o quê? Primário. Ele é o consumidor primário. Esta raposa que está consumindo aqui o coelho é um consumidor secundário, tá? Um consumidor secundário. E essa onça, da mesma forma, consumidor secundário. Por quê? Porque estão se alimentando desse coelhinho que era o consumidor primário. Ok, até aí. Só que observe que aqui também, ó, temos as plantas produtoras, aí a tartaruga, ou melhor, o caititu se alimenta das flores, ó, e aí ele serve de alimento para a raposa, tá? Espera aí, deixa eu... Até eu me emaranhei aqui, nesse emaranhado de coisas. Só um minuto. No caso aqui, a onça vai ficar obedecendo o C2 aqui de toda forma. Deixa eu procurar um exemplo diferente aqui para mostrar para você. Pronto. Só um minuto. O gavião, pronto. O gavião está cheio de seta. Veja bem, o gavião está cheio de seta aqui para ele. Veja que aqui, ó, o gafanhoto é o consumidor primário, ó, está consumindo a plantinha, certo? A andorinha é o consumidor secundário, porque consumiu esse gafanhoto. O gavião é o consumidor terciário, tá vendo aqui? Já neste caso com o rato, ó, a plantinha é comida pelo rato, que é o consumidor primário, e esse rato já é comido direto pelo gavião, ó, que é o consumidor secundário. Tá vendo como a teia, ela pode enganar você? É quase que eu me engano aqui agora. Como é que pode? Ó, o rato, ele devora a plantinha, a flor, então ele é o consumidor primário, e ele é comido pelo gavião, que neste caso é o consumidor secundário. Só que, o que é que acontece? Essas mesmas plantas podem ser devoradas pelo gafanhoto, que seria o consumidor primário, o gafanhoto devorado pela andorinha, que seria o secundário, e o gavião, que come a andorinha, seria o consumidor terciário. Ou seja, veja que o gavião, ele ocupa 2 níveis diferentes nesta cadeia, nessa teia alimentar, certo? O que a gente pode se confundir em prova é justamente isso, né? Eu trouxe a imagem para vocês e fui para a onça, e quando olhei de duas formas aqui, ela era o consumidor terciário, secundário de todo jeito, né? Então, eu mesmo, antes de verificar junto de vocês aqui, poderia ter me enganado, né? Então, vamos lá. Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês também, pessoal, é o nível trófico, tá? Quando a gente estiver falando de nível trófico, que é a posição que cada organismo ocupa na cadeia, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Que, por exemplo, os produtores, eles sempre são do primeiro nível trófico. Sempre. Os produtores são o primeiro nível trófico. Ou seja, o que é o consumidor primário, na verdade, é o segundo nível trófico. O que é o consumidor secundário, na verdade, é o terceiro nível trófico. E assim por diante. Ei, professor, e os decompositores que estão aqui embaixo, eles ocupam qual nível trófico? Eles podem ocupar, pessoal, vários níveis tróficos, certo? Então, prestar muita atenção nisso, tá bom? Bom, agora que a gente já teve essas explicações, já dá para responder algumas questõezinhas, tá? Vou chegar aqui com essa questão 1 que diz assim: o número de abelhas encontra-se em declínio em várias regiões do mundo.
inclusive no Brasil, sendo que vários fatores contribuem para o colapso de suas colmeias. Nos Estados Unidos, bombas de sementes de espécies vegetais nativas têm sido utilizadas para combater o desaparecimento desse inseto. Elas são pequenas bolinhas recheadas com sementes, adubo e argila. Quando são arremessadas e ficam expostas ao sol e à chuva, germinam até mesmo em solo pouco fértil. Este método contribui para a preservação das abelhas porque, veja, ele está falando de uma dificuldade que as abelhas estão tendo de se reproduzir, tá? Justamente por causa do colapso de colmeias e tal. Está dizendo aqui que uma bomba de sementes tem sido utilizadas para combater o desaparecimento desse inseto. Como? Espécies nativas são jogadas lá, as sementinhas, tá? E são pequenas bolinhas que elas vão germinar ali até em solo, vamos dizer assim, pouco fértil, certo? E por que esse método contribui para a preservação dessas abelhas? Vamos ver. Isso ajudaria na redução da sua predação? Por quê? Né? O texto não fala nada sobre isso. Reduz o uso de pesticida. Se você está aumentando o número de plantas, geralmente quem está ali, se tiver alguma praga, alguma coisa, vai ter que usar pesticida. Então, não faz sentido, tá? Reduz a competição por abrigo, o que na verdade não é um problema para as abelhas. Por quê? Porque as abelhas são extremamente sociáveis, tá? Aumenta a oferta por alimento. Olha só, aqui sim a gente tem a questão correta, tá bom? Aumenta a oferta por alimento, vai ter mais flores disponíveis, mais árvores disponíveis, enfim. É lá que essas abelhas vão encontrar uma proporção de alimento maior para poder se reproduzir. Tá? Letra D, resposta correta. Aumenta os locais de reprodução, até pulei aqui, né? Mas a gente fica com a oferta de alimento mesmo, tá bom? Essa questão, na verdade, é uma questão tida como fácil do Enem. É daquelas questões que você não pode errar, tá bom? Porque senão o TRI ferra com você, certo? Questão número 2. O rompimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce, ocorridos em 2015, ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de 1.000 quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplâncton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Olha só o que é que o texto está dizendo. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados em... Bom, este tema eu não abordei com vocês durante as aulas, mas é um tema muito recorrente em provas. Inclusive, eu acredito que tenha outras questões que envolvem este mesmo tema, que é a biomagnificação, tá? Essas quantidades de toxinas que são liberadas, elas vão aumentando com o passar dos níveis tróficos, né? Por exemplo, um fitoplâncton, ele consumiu uma parte dessa toxina, nas esponjas essa toxina aumenta, nas algas macroscópicas também. Os peixes herbívoros que chegam a comer, vamos dizer assim, essas algas, já aumentam essa concentração. E os golfinhos que comem esses peixes, eles vão ser muito provavelmente, se tiver aqui nas alternativas, os animais com as mais elevadas concentrações dessa toxina. Então a gente vai aqui para a alternativa A, esponjas não é. Olha aí, na alternativa B a gente já encontra a resposta correta, que é golfinhos, porque ele é o último desta cadeia que foi apresentada, e é nele, graças à biomagnificação, que esta concentração está mais elevada, né, dessa toxina, tá? Aí tem fitoplâncton, algas e peixes, eles colocam como alternativas, né, toda a cadeia participante, né? E aí a gente sabe já, letra B, ó, que o golfinho, por conta da biomagnificação, é o que tem as maiores concentrações, tá bom? É interessante você lembrar desse conceito, porque eles vão cobrar isso em prova. Questão 3. As tintas anti-incrustantes impedem que qualquer forma de vida se incruste às superfícies submersas de embarcações no mar. Essas tintas, a partir da década de 1960, apresentavam em sua formulação o composto
tributilestanho, o TBT, né? Uma das substâncias mais tóxicas produzidas pelo homem, que se acumula na cadeia alimentar, afetando principalmente, olha só, afetando principalmente quem? Os moluscos, certo? No quadro estão representados 5 cadeias alimentares contendo molusco. Considere a concentração de TBT no início da cadeia a mesma para todas elas, tá? Aí a pergunta é a seguinte: espera-se encontrar a maior concentração de TBT no molusco da cadeia e ele quer que você analise o quadro. É uma questão falando sobre a mesma temática da última, tá? E a gente vai tentar identificar agora, olhando cadeia por cadeia, tá bom? Ó, temos a alga nesta 1. Vamos colocar a alga aqui como... Perdão, aqui só um minuto. Vamos colocar a água aqui como produtora, ó. Ou seja, nível trófico 1. Aqui o 2, o mexilhão. A estrela do mar, o 3. O 4, a lagosta. O 5º e o 6º. Ele nem identificou esses peixes, mas identificou aqui a lagosta, certo? Lagosta no nível 4. A alga, a água produtora é microcrustáceo, tá? No nível trófico 1. A anêmona no 2. O caracol no 3. O caranguejo no 4. E a ave aquática no 5º. Veja que o difícil dessa questão, se é que é difícil, é você identificar os moluscos, né? Porque o conceito você já tem, tá? A3, a alga, ó. Hidromedusa, nível trófico 1, tá? Deixa eu só... Nível trófico... Opa! Nível trófico 1. A ostra no 2. A estrela do mar, nível trófico 3, 4 e 5, tá? Na cadeia 4, a cianobactéria aqui como produtora, ó. A larva de equinodermo como consumidor primário, nível trófico 2, tá? Mas consumidor primário, opa, nível trófico 2. O camarão, a lagosta, olha só a lula aparecendo aqui, e o homem, tá? Gente, onde eu estou colocando o produtor é nível trófico 1, tá? A partir daqui é nível trófico 2, tá certo? Cianobactéria, produtor, nível trófico 1, aqui nível trófico 2, 3, 4, opa, 5 e 6. Veja só, se a gente for identificar nesse quadro, para ser mais breve, mais rápido, o que a gente vai achar aqui? A gente vai achar o polvo como molusco que está mais distante, no maior nível trófico encontrado, tá? E ele está, pessoal, nesta cadeia alimentar aqui, que é a 5ª cadeia alimentar, tá? Então, entre 1, 2, 3, 4 e 5, nossa resposta aqui, ó, é a questão, é a alternativa E, tá? A 5ª cadeia alimentar. Porque, segundo a biomagnificação, esse polvo é onde vai ter a maior concentração dessa toxina, desse TBT, tá bom? Letra E, questão correta. Questão 4, a última para fechar este bloco, diz assim: em um ecossistema é observada a seguinte teia alimentar. Tá aí a teia, ó. Um emaranhado aí que confunde qualquer pessoa, tá? Por isso que você tem que prestar muita atenção. Diz assim, ó: o menor nível trófico ocupado pelas aves é aquele do qual elas participam como consumidores de... Ou seja, está dizendo que as aves ocupam mais de um nível trófico, né? A gente já falou sobre isso, obviamente. E ele quer o menor nível. Veja que tem 2 setas apontando para ela. Uma que vem daqui, ó, e outra que vem daqui, da direita, tá? O que acontece? Aqui, se você for contar, ó, algas produtores, ó, insetos consumidores primários, peixes consumidores secundários e aqui consumidores terciários, tá? Já aqui, ó, por este lado, ó, algas produtor, molusco consumidor primário, aves consumidores secundários. Ou seja, o menor nível trófico aqui
é a de segunda ordem. Eu estou sendo bem direto para a gente não perder tempo, tá? É o de segunda ordem, letra B, questão correta. Vamos encerrar esse bloquinho aqui. No próximo bloco a gente encerra as questões de teia e cadeia alimentar. E aí a gente volta com outras relações ecológicas. Voltando, pessoal, estamos de volta aqui com nota 10 e a gente parou na questão 4, estamos falando de teias e cadeias alimentares e respondendo algumas questões, né, a respeito desse tema, tá? A questão 5, ela também é do Enem, tá? E ela diz assim: os botos cinza, mamíferos da família de golfinhos, dos golfinhos, são excelentes indicadores da poluição das áreas em que vivem, pois passam toda a sua vida, que é cerca de 30 anos, na mesma região. Além disso, a espécie acumula mais contaminantes em seu organismo, como mercúrio, do que outros animais de sua cadeia alimentar. Os botos cinza acumulam maior concentração dessa substância porque, ora, conversamos sobre isso no bloco passado, né? Biomagnificação, tá? Então vamos ver as respostas aqui. São animais herbívoros. Olha lá, hein? São animais detritívoros. E aí, gente, tranquilo que não, tá? São animais de grande porte, também não. E digerem o alimento lentamente, também não. Olha aqui a questão, que mais uma vez puxa a biomagnificação, tá? A letra E estão no topo da cadeia alimentar. Já conversamos que estes elementos que são contaminantes, eles vão sendo aumentados à medida que vão passando de nível trófico, tá bom? Questão muito simples também, que o Enem hoje não considera difícil, considera fácil. Então você não pode errar para não ter o seu TRI aí atrapalhado, tá bom? Letra E. Questão número 6. Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os indivíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por fitoplâncton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes, ocorre a transição desse elemento de forma inorgânica para a orgânica. Veja bem, a questão diz que ocorre a transição deste elemento da forma inorgânica para a forma orgânica. E pergunta, em qual grupo de organismos ocorre essa transição? Fácil demais, né? Eu já falei, pessoal, que os produtores são os seres responsáveis pela transformação dessa matéria inorgânica em orgânica, né? Lá no caso que eu citei foi das plantas, elas vão pegar esse gás carbônico e vão transformar em glicose, tá? No caso dessa cadeia que foi proposta aqui pra gente, somente os fitoplânctons podem ser a resposta correta, uma vez que os zooplânctons eles já comem, os fitoplânctons, eles vão ser comidos pelos outros animais aqui, ó, que estão nessa cadeia. Então, apenas o fitoplâncton, na verdade, ele vai ter essa capacidade de transformar essa matéria inorgânica em matéria orgânica, tá? Tanto para ele, que ele precisa para sua sobrevivência, como para os seres que vão se alimentar dele, tá bom? Letra A, questão correta. E aqui sobre o assunto de teias e cadeias alimentares, a gente tem a nossa última questão, depois a gente já muda o nosso tema, tá? Então diz assim, a questão número 7. O caramujo gigante africano, a Tchatina fulica, é uma espécie exótica que tem despertado o interesse das autoridades brasileiras, uma vez que tem causado danos ambientais e prejuízos econômicos à agricultura. A introdução dessa espécie no Brasil ocorreu clandestinamente, com o objetivo de ser utilizada na alimentação humana. Porém, o molusco teve pouca aceitação no comércio de alimentos, o que resultou em abandono e liberação intencional das criações por vários produtores. Por ser uma espécie herbívora generalista, alimenta-se de mais de 500 espécies diferentes de vegetais,
com grande capacidade reprodutiva, tornou-se uma praga agrícola de difícil erradicação. Associada a isto, a ausência de predadores naturais fez com que ocorresse um crescimento descontrolado da população. Ora, ele foi implantado no Brasil, né, não era, vamos dizer assim, o hábitat dele, tá? E aí falta predadores naturais para ele, tá? E é uma espécie que se reproduz com muita facilidade, tá? Logo vai causar um desequilíbrio, né? E a questão diz isso. O desequilíbrio da cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento da densidade populacional de, aí tem aqui, ó, consumidores terciários, em função da elevada disponibilidade de consumidores secundários. Consumidores terciários, vamos ver se é isso. Ó. Ele é uma espécie herbívora. Ó. Se é uma espécie herbívora, é um consumidor o quê, pessoal? Consumidor primário, porque se alimenta do produtor. A gente conversou sobre isso lá no início. Se é espécie herbívora, é consumidor primário, se alimenta diretamente do produtor, tá? Então, o que você tinha que pegar na questão era isso, tá? Você tinha que notar que espécie, que nível trófico ele ocupava ali naquela cadeia, tá? E ele é uma espécie herbívora, então, logicamente, é um consumidor primário. Então, consumidor terciário em função de elevada disponibilidade para consumidores secundários, nada a ver, tá? Letra B. Consumidores primários em função da ausência de consumidores secundários. Vamos lá. O desequilíbrio da cadeia alimentar observado foi causado pelo aumento da densidade populacional de consumidores primários, tá? Eles são consumidores primários e aumentaram muito em função da ausência de consumidores secundários, que seria quem? Os predadores naturais dele, tá? Os predadores naturais deles, tá? Que estão em ausência, tá? Então, essa B até agora é a que está mais correta. Vamos ver as outras. Consumidores secundários em função da ausência de consumidores primários, não. Consumidores terciários em função da elevada disponibilidade de produtores, não. Letra E, consumidores primários em função do aumento de produtores, não. Tá? É até consumidor primário, mas não é em função do aumento de produtores. É em função da falta de quem seja predador dele, ou seja, do consumidor secundário. Obviamente, a questão correta é essa questão aqui, ó, a letrinha B, tá? É a correta. Letra B está aí para vocês. Bom, agora que respondemos as questões sobre cadeias, a gente vai falar desses tipos de relações ecológicas, né? Relações entre os seres, o ambiente em si, tá? Uma coisa que eu quero que vocês entendam é que nem sempre essas relações são boas, nem sempre são ruins e às vezes elas podem ser até indiferentes, tá? Veja que eu coloquei aqui no slide para você, ó, relações harmônicas. Pessoal, relações harmônicas, elas, quando você fala em harmonia, você se lembra de quê? De equilíbrio, de que as coisas estão certas, de paz, não é? Harmonia, lembra isso? Então, uma relação harmônica é uma relação em que ou este ser, ele é beneficiado, todos dois, ó, vamos dizer assim, eu vou colocar um mais para beneficiado, ou um é beneficiado e para o outro, esta relação é indiferente. Não causa benefício, mas também não causa prejuízo. Essas relações são relações harmônicas, tá? As relações desarmônicas, elas são relações que trazem algum prejuízo para alguém na relação, tá? Pode ser que na relação desarmônica um se dê bem e outro se dê mal. Por exemplo, na predação, um ser vai se alimentar de outro, vai adquirir energia de outro, às custas de sua morte, o que é ruim para este outro ser, tá? Também pode ser que essas relações sejam relações ruins para um e indiferente para outro. E pode ser que seja uma relação ruim para todo mundo, tá?
Ou seja, por exemplo, numa relação de competição, tá? As relações de competição, geralmente, elas são ruins para quem está competindo, independente de quem ganha ou perca. A pessoa, se o animal está competindo por alimento, ele poderia estar num cenário em que esse alimento estivesse disponível para ele, sem que ele precisasse fazer muitos esforços, né? Então, mesmo que ele ganhe uma disputa, ele vai ter um gasto de energia, vamos dizer assim, desnecessário, tá certo? Essas relações, pessoal, além de serem harmônicas e desarmônicas, elas podem ser intraespecíficas e podem ser interespecíficas. Qual é a diferença, professor? Quando você fala intra remete a algo que está dentro. Dentro de quê? Da espécie. Intraespecíficas significam que são relações entre seres de mesma espécie. A gente coloca um igualzinho aqui, ó. Eu esquematizei para vocês mais na frente, mas já vou aproveitando para desenhar aqui, tá? Enquanto que interespecífica, ele dá essa ideia de separação, de fronteira, né? De inter, né? Então, você entende que interespecífica acontece em relações de espécies diferentes, tá bom? Uma relação, ela pode ser harmônica intraespecífica e interespecífica, e pode ser desarmônica, interespecífica e intraespecífica também, tá? Geralmente, é assim que os livros de vocês trazem, os livros de ensino médio, separam assim, relações intraespecíficas harmônicas, relações intraespecíficas desarmônicas, tá? Eu vou deixar aqui para você tirar um print desse quadro, tá bom? Mas eu trouxe de uma forma que eu levo para a sala de aula, anotações que eu levo para a sala de aula, que eu, quando era estudante, eu achava mais interessante de aprender, assim, achava mais fácil, mais didático. Então eu trouxe para vocês, tá bom? Olha aí, essa letra aí é a minha. É bonita? Não. Mas dá para entender? Dá para entender, tá? Então já falei para vocês de relações ecológicas, ó, relações ecológicas, as harmônicas, ó, as desarmônicas, e aí que podem ser intraespecíficas, ou seja, na mesma espécie, ou podem ser interespecíficas em espécies diferentes, tá ok? Vamos falar sobre relações em que envolvem, pessoal, agrupamentos, ó. Eu coloquei assim, ó, agrupamentos. Eu acho mais didático, eu acredito que você consiga assimilar melhor. Coloquei aqui em cima para você colônias. Olha só, eu na minha época de estudante confundia muito o conceito de colônias e sociedade, tá? E a prova vai querer confundir você com certeza. Só que você vai ter esse bizu e você não vai errar mais essas questões, tá bom, meu querido? Colônias remete a agrupamentos físicos entre seres, ou seja, estes seres, pessoal, vão estar o quê, ó? Coladinhos aqui, ó, um no outro, ó, coladinho, coladinho, coladinho. Estes seres vão formar estes agrupamentos aqui e é assim que eles são chamados de colônias. São seres da mesma espécie, seres da mesma espécie. E essa relação, veja que tem o mais aqui, ó, ela é benéfica para ambos os seres, tá? Aliás, para todos os seres, porque quando você vê uma colônia são vários, né? Então eles vão se associar ali, geralmente para facilitar na sua alimentação, para facilitar na sua proteção e sobrevivência, tá? Então, professor, me dê um exemplo aí. Por exemplo, a gente vê colônias de bactérias, né? A gente vê corais, tá? Essas colônias, elas podem ser divididas ainda em dois tipos, ó, as isomorfas e as heteromorfas. Toda a vida, quando eu falar em morfologia e tal, eu estou falando de formas, tá bom? Por exemplo, as colônias isomorfas são os seres que são todos iguais. Eles todos têm as mesmas formas, né? Por exemplo, a colônia de bactérias. Você pode observar naquelas imagens as bactérias todas juntas umas das outras, né? Já na heteromorfa são formas diferentes, formas de vidas diferentes, apesar de serem a mesma espécie. É o que acontece com as caravelas, por exemplo. As caravelas têm aquela parte de cima dela, que é a parte que flutua,
e os seres que estão, vamos dizer assim, acoplados embaixo, dando aquele movimento, né, do nado da caravela, né? Eles são vários seres pequenos ali, tá? Que são da mesma espécie, que estão em colônia e que funcionam juntos para quê? Para sobrevivência, para alimentação, enfim, certo? Já uma sociedade, professor, a sociedade não é um agrupamento também? Queira ou não, uma sociedade é sim um agrupamento. Porém, não é um agrupamento físico. Eu sou professor, você é aluno. A gente não precisa estar coladinho um no outro, tá? É uma organização cooperativa em que nós, seres, temos cada um nossas funções na sociedade. Eu sou professor, você é aluno, tem um médico, tem um advogado, tem um dentista, tem um jogador de futebol, enfim, cada um ocupa a sua função. Esta sociedade, ela é entre seres da mesma espécie, como nós, né? E também ela é benéfica para todos os seres, tá? Saindo, vamos dizer assim, de seres humanos, né? Tirando os seres humanos, indo para o mundo animal irracional, vamos dizer assim, que nem é tão irracional, né? As abelhas, elas trabalham em sociedade. As formigas, elas também trabalham em sociedade, né? A gente vê que cada uma lá tem suas funções. Tem a abelha rainha, né? Tem as operárias. Enfim, no mutualismo, espécies diferentes se ajudam. Ou seja, uma relação mutualística é aquela relação em que os seres se ajudam. E estes seres são de espécies diferentes, tá? Mas eles se ajudam, então essas relações são benéficas para ambos, tá? O mutualismo, ele pode ser optativo, tá? Ou seja, os seres conseguiriam sobreviver um sem o outro, mas escolhem viver um com os outros, né? O caso do pássaro palito e do crocodilo, por exemplo. O crocodilo, ele come, tá? Os dentinhos dele lá ficam sujos, ele não tem como limpar, né? Ele não tem esses bracinhos para limpar. E aí o pássaro palito, o que é que faz? O crocodilo abre o bocão lá, o pássaro palito vai lá e come os restos de comida que está entre os dentes do crocodilo. O que é que acontece? O pássaro se beneficia porque come, se alimenta, o crocodilo se beneficia porque tem ali, vamos dizer, uma higiene bucal que poderia ocasionar, acarretar problemas para ele no futuro, certo? Professor, um necessita do outro para sobreviver? Não, podem sobreviver de formas diferentes, mas eles conseguem, nessa relação mutualística, vamos dizer assim, se dar melhor, tá? Então, por isso é o mutualismo optativo. Já existe o mutualismo obrigatório. Líquens e micorrizas, né, que são associações de fungos, ou com algas, no caso dos líquens, tá? Ou com raízes de plantas, no caso das micorrizas, tá bom? E tem também as reuniões ou bandos, que são agrupamentos temporários, espécies iguais. Essa relação é boa para todos os animais, todos os seres que estão envolvidos, tá? Aquelas aves migratórias, né? Período de inverno, elas têm que sair de um local para outro. E é interessante que vão em bando, por quê? Geolocalização, proteção, né? Quando elas vão em bando, elas muito dificilmente vão ser atacadas, né? Por outros seres, enfim. É benéfico para todos os seres que estão participando, tá? Ó, tem aqui também uma divisão que eu fiz que é quanto a recursos. Na predação, por exemplo, uma espécie se alimenta de um outro animal e provoca a morte. A gente já tinha falado sobre isso, ó. Espécies diferentes é predação. Um animal se beneficia porque se alimenta, o outro não se beneficia, na verdade tem um prejuízo, paga com a vida, né? Ele morre, tá? No canibalismo, seres comem outros seres da mesma espécie, tá? Então você veja que também é bom para um e ruim para outro, mas aqui a diferença de canibalismo para predação é que são seres da mesma espécie. Então um exemplo disso é o louva-a-Deus, que após a cópula, a fêmea ela arranca a cabeça do macho e come, por conta de nutrientes e tal, e esse macho ele deixa mesmo isso acontecer, porque ele quer que os seus genes eles passem à frente, ele quer que os filhinhos dele, né, consigam nascer e consigam reproduzir e assim perpetuar a sua espécie,
tá? Temos também o parasitismo, que é viver à custa de outros, tá? Geralmente no parasitismo, estes seres não levam o outro à morte, tá? Apesar de se aproveitarem muito, mas eles não levam à morte. Por quê? Porque se eles levam à morte, eles ficam sem recursos, tá? Tem o ectoparasita e tem o endoparasita. O endoparasita vive dentro, né, de outros seres. O ecto vive do lado de fora, tá bom? Exemplos de ectoparasitas, por exemplo, são carrapatos, enfim, que se alimentam de outros e ficam ali sem matar. Por quê? Porque para ele é mais interessante que o ser viva para que ele consiga retirar recursos, tá? Tem a competição também, que a competição é uma disputa, vamos dizer assim, por recursos. Pode ser de mesma espécie ou não, e é ruim para todos, né? Porque é um gasto de energia para buscar recursos, tá bom? E tem as relações unilaterais. O comensalismo aproveita os restos alimentares de outros seres. Professor, são entre espécies diferentes, um ser se beneficia, para o outro é indiferente. Professor, é aquele caso da rêmora e do tubarão, não é? É o caso da rêmora e do tubarão. A rêmora vai ali nadando juntinho embaixo do tubarão, né? O tubarão vai comendo e o que ele vai deixando para trás de restos alimentares, ela vai se alimentando. Para ela, para o peixinho, para a rêmora, é interessante, né? Porque ela vai se alimentando. Para o tubarão, indiferente. Tanto faz, está ali como não está, tá bom? Então, isso é comensalismo. Amensalismo é quando um ser inibe outro, né? Espécies diferentes também. É ruim para um ser e é indiferente para o outro também. O caso aí eu coloquei dos eucaliptos, que são árvores de grande porte, né? E quando a folha do eucalipto cai, algumas substâncias fazem com que, por exemplo, a vegetação de gramíneas que está ali embaixo não consiga se desenvolver. Para o eucalipto faz diferença? Não, não faz diferença. Para a gramínea que não conseguiu se desenvolver, faz. Isso é amensalismo, tá? E o inquilinismo é viver sobre outro, tá? Entre espécies diferentes, é benéfico para um, é indiferente para o outro, tá? Geralmente as orquídeas, né, que vivem em plantas de grande porte, porque fica mais fácil de pegar os raios solares para fazer a fotossíntese, enfim. É um clássico aí, um exemplo clássico de inquilinismo. Agora a gente tem algumas questões para poder encerrar nossa aulinha, tá? A questão 8, que vem do Enem, diz assim: a abelha mamangava é a mais eficiente polinizadora do maracujazeiro, por causa de seu tamanho. Já a abelha europeia não é polinizadora eficiente do maracujazeiro, pois coleta o pólen sem realizar a fecundação e seu tamanho pequeno não permite que alcance o estigma da flor, por causa da distância da base de pouso. A relação ecológica entre os insetos mencionados quer dizer, insetos aqui são ambas abelhas, né, espécies diferentes, tá? Mas elas disputam, vamos dizer assim, a mesma flor, tá? Então, neste caso aqui, a gente já vem olhar para cá, já vê que não é predação, não é mutualismo, não é inquilinismo, não é comensalismo. A gente já sabe que se trata de uma competição. Aí eu pergunto para você, essa competição é benéfica para alguma? Ah, professor, é benéfica para quem ganhar. Não. Por quê? Porque a flor poderia estar ali disponível normalmente, só que não está. Há uma competição. Então, mesmo quem ganha, acaba perdendo, né? Quase uma nossa presidente, né? Ninguém consegue ganhar mesmo vencendo, tá certo? Na competição é isso. Você está disputando, na prova do Enem, está disputando uma vaga, tá? E tem um colega seu disputando a mesma vaga, tá? E você vai passar, o seu colega não vai passar, mas nem por isso foi benéfico para você. Você perdeu noites estudando, você chorou, enfim. A cabeça enlouqueceu, não sei. Mas você poderia ter essa vaga lá disponível para você e ele tem uma vaga disponível para ele e ninguém ia gastar essa energia, tá? Então veja que na competição os dois acabam perdendo, tá? A letra C, questão correta. Questão 9. O Cerrado e a Amazônia abrigam um grande número de serpentes popularmente conhecidas como cobra-corais. Na Amazônia predominam as corais verdadeiras, que são peçonhentas, enquanto no Cerrado prevalecem as falsas, que não possuem peçonha. Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante.
essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas quanto para as verdadeiras. Aí me diga, qual é essa vantagem? Vamos ler aqui as alternativas. Ó, facilita a captura de presas. Nem sempre. Por quê? Porque às vezes a presa de uma não é a presa da outra. Então não facilita, tá? Diminui a competição por recursos, não. Possibilita a geração de indivíduos híbridos, não. Reduz a possibilidade de sofrerem predação, atenção nessa. Otimiza o encontro de parceiros reprodutivos. Gente, são espécies diferentes, então não, tá? Olha só, a questão correta é a letra D. Reduz a possibilidade de sofrerem predação, claro. Porque os predadores de uma podem confundir a outra, né? Ou então, seres que não conseguem predar uma e são predadores da outra, podem confundir e não querer predá-las, certo? Então, assim, a questão mais correta que está disponível aqui para a gente, a alternativa mais correta é a alternativa D, tá? E essa questão nem é considerada questão difícil não, tá? Em campos limpos do Cerrado, sobressaem cerca de 25 milhões de cupinzeiros com até 2,5 metros de altura, que podem se tornar iluminados nas noites de primavera. Isso ocorre pela bioluminescência em larvas de uma espécie de vagalume que, após eclodirem dos ovos, cavam buracos no cupinzeiro onde passam a viver. Ao emitirem intensa luz esverdeada, as larvas atraem insetos alados, dos quais se alimentam, tá? Entre as larvas do vagalume e os insetos alados que elas atraem, estabelece uma relação ecológica de... Ora, é uma estratégia que elas usam para quê, pessoal? Para predar, né? É uma estratégia de predação, porque, ó, cadê? Atraem os insetos alados, dos quais se alimentam. E é uma estratégia muito legal aí que essas larvas têm para poder se alimentar e sobreviver, tá bom? Letra A. Pessoal, a aula de hoje a gente está encerrando por aqui, tá bom? Vou voltar ainda com outros assuntos. A gente tem que ver botânica, a gente tem que ver ainda fisiologia, que são assuntos, temas que caem muito no Enem. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se você está assistindo pela TV, muito obrigado pela audiência. Se você está assistindo pelo YouTube, curta, compartilhe, deixa um comentário aí, alguma dúvida que você tem, tá bom? Qualquer dúvida também pode me procurar nas redes sociais, @Prof. Daniel Bastos, tá bom? Grande abraço a todos e até mais. E voltamos com mais um capítulo de suspense, emoção e conhecimento. Bora de aula! Fala galera, professor Luan aqui para dar algumas dicas para você que escolheu inglês como língua estrangeira no Enem. E hoje eu quero começar com uma pergunta. Você gosta de música? Gosta de poesia? Olha, normalmente eu falo que as questões de língua inglesa elas são resolvidas utilizando apenas o que está no texto. Eu sempre falo para os meus alunos, use só o que está no texto, elimine todas as alternativas que não fazem referência ao texto. Porém, com exceção de que o texto seja uma música ou um poema. Isso porque essa linguagem mais poética que a gente encontra nesse tipo de texto específico, ela exige um pouquinho mais de interpretação. Ela pede que você saia do que foi dito e pense no que se quis dizer. Então não é o que está escrito, mas é qual mensagem que ser passada a partir dali. E isso acaba deixando as questões que envolvem música e poema um pouco mais difíceis de interpretar. Enquanto numa questão que envolve um texto como uma carta, uma reportagem, a gente interpreta rapidinho lendo o enunciado e colocando as estratégias em aplicação, uma questão que envolve música, ela precisa de uma reflexão maior. Acaba ocupando inclusive um pouco mais de tempo, porque você vai precisar ler com mais atenção, vai precisar refletir, vai precisar ativar mais conhecimentos e isso acaba dificultando um pouquinho a compreensão também. A boa notícia é que essas questões normalmente elas são frequentes, mas só aparecem uma, no máximo duas em cada prova. Então, quando você se depara com uma música ou com um poema, como nós vemos hoje, você precisa ter uma atenção maior e uma leitura mais detalhada. Então a gente vai sair daquela estratégia de ler início e final,
ou de procurar só palavras específicas e vai tentar contextualizar a ideia toda, pensar na mensagem, se colocar no lugar do autor, da pessoa que escreveu ou da pessoa que canta e tentar pensar como ela. Esse é o desafio de hoje. E aí, para começar, eu trouxe uma questão que eu acho incrível, que é de 2018. Essa questão, ela representa muito bem o tema da aula de hoje, que é músicas e poemas que já caíram no Enem e como interpretá-los. Essa questão ela está super alinhada com a habilidade lá do Enem, que fala sobre o domínio de cultura, diversidade de gêneros textuais. É importante que você tenha um conhecimento, além do conhecimento linguístico, de cultura, de diversidade no mundo todo, não só em países que falam língua inglesa, porque a gente tem exemplos, inclusive esse que eu vou ler para vocês hoje, de uma indiana que escreveu sobre a própria diversidade linguística dela e que caiu no Enem por causa disso. Então é como se fosse uma metalinguagem aí. Ela escrevendo sobre o que ela estava vivendo ali. Era a poetisa escrevendo sobre a diversidade dela. Era uma mulher da Índia escrevendo sobre os indianos que falavam inglês e ela escreveu em inglês também. O poema dela diz o seguinte, ó. Don't write in English, they said. English is not your mother tongue. The language I speak becomes mine. Its distortions, its queerness, all mine, mine alone. It's half English, half Indian, funny perhaps, but it's honest. It is as human as I am human. It voices my joys, my longings, my hopes. Esse poema é de Kamala Das, foi escrito em 1965 e retrata a diversidade linguística lá da Índia. O enunciado ele nos trazia essas informações sobre ela, que a Kamala era uma poetisa que, apesar de ser da Índia, ela escrevia muitos dos seus poemas em inglês. E aí, para a gente fazer uma interpretação desse poema, a gente não pode ficar só no que foi dito, mas sim no que ela quis dizer e qual contexto cultural e histórico está envolvido nessa fala dela. Então, antes de ler as alternativas, a gente vai fazer um estudo maior sobre o que a Kamala falou. Ela diz o seguinte, ó, não escreva em inglês, eles disseram. Inglês não é a sua língua materna. E aí ela reforça, a língua que eu falo se torna minha, com suas distorções, estranhezas, mas é totalmente minha. Ela é meio inglês, é meio indiano junto, misturada, tem sotaque forte, mas é honesta. É uma língua tão humana quanto eu sou humana, ela falou. Essa língua que dá voz às minhas alegrias, aos meus anseios e às minhas esperanças. Que beleza, né? A gente encontra nessa fala da Kamala. Ela está dizendo, sim, eu sou indiana, eu escrevo inglês e isso não muda nada quem eu sou. Depois que a gente responder essa questão, eu vou falar um pouquinho sobre o contexto que envolve essa produção de Kamala. Então, dentro dessas ideias que ela coloca, será que ela está usando a língua com efeito humorístico? Uma mensagem tão profunda assim não tem efeito humorístico, né? Será que ela recorre a vozes de vários escritores ingleses? Também não temos essa referência. Ela adverte sobre o uso distorcido da língua inglesa. Aqui é uma pegadinha porque ela fala sobre as distortions, sobre as distorções. Mas ela está falando da própria distorção dela pronunciar uma palavra com sotaque mais indiano e às vezes não parecer tanto com uma palavra em inglês. Ela demonstra consciência da sua identidade, ela reconhece a incompreensão da maneira de falar inglês. E lá ela não está falando sobre ela ser incompreendida. Ela está dizendo que a língua dela, sim, é humana, é diferente do que um nativo fala, mas que ela também não é nativa, então isso não influencia muito. Então ela está aí demonstrando consciência da sua identidade linguística. E eu escolhi esse poema para a gente começar hoje porque ele reflete muito bem sobre a história do inglês e a sua expansão ao redor do mundo. Então traz uma camada muito mais profunda do que só o que está escrito lá.
a gente precisa retomar toda a ideia lá do Império Britânico dominando no século XIX, expandindo ali o seu domínio no mundo, conquistando. E aí quando eles chegavam, era bem parecido com o que foi feito aqui no Brasil. Os portugueses vieram e impuseram a língua deles. A gente já tinha nossas línguas aqui, a gente que eu falo, os originários, os povos originários do Brasil, já tinham suas próprias línguas e eles chegaram impondo que falassem português. A mesma coisa aconteceu lá na Índia, só que não teve tanto sucesso devido à grande quantidade de gente que eles teriam que dominar, digamos assim, para ensinar essa língua. Então, com o passar do tempo, falar inglês se tornou meio que uma aceitação para eles de que eles estavam concordando com a opressão que eles sofreram. E não falar inglês era símbolo de resistência. E aí, quando a Kamala, em 1965, começou a escrever os poemas dela em inglês, ela foi muito criticada. Não escreva em inglês, não é sua língua, escreva na sua língua. Mas aí ela disse, a língua que eu falar, independente de ser a língua do meu país ou de outro, se torna minha, porque eu estou falando. Então, se eu falo essa língua, do jeito que eu falo, enfim, eu não estou aceitando que aquela língua é melhor do que a minha, que aquele país é melhor do que o meu. Eu estou apenas atribuindo, né, estou associando ela a uma expansão da minha voz. Então, enquanto eu escrevendo aí no hindu, as pessoas do meu país apenas vão conhecer o que eu escrevo, se eu passo a escrever em inglês também, o mundo todo vai conhecer o que eu escrevo, né? Eu vou espalhar essa mensagem, minhas alegrias, minhas esperanças, meus anseios, para uma quantidade muito maior de pessoas. E a gente consegue ver que ela estava correta, né? Porque o poema dela, se não tivesse inglês, não teria caído na prova do Enem em 2018. Então, inclusive responde aquela pergunta de por que eu preciso estudar inglês se eu moro no Brasil? Está aqui a resposta, porque o inglês ele leva você mais longe, leva a sua voz mais longe e traz também informações de longe para você. Então esse poema ele reflete muito bem por que a gente tem a língua inglesa no Enem e também por que essa diversidade linguística e cultural é abordada. Essa é a importância da gente ter esse conhecimento histórico mais vivo na nossa memória. Ano passado, 2024, no podcast Nota 1000, nós fizemos meio que um apelo para o pessoal que elabora as questões do Enem, para que eles colocassem aí uma música pop, alguma das divas pop, para a gente analisar. Obviamente, né, foi uma surpresa, porque quando a gente fez esse podcast, as provas já estavam elaboradas, mas isso foi mais ou menos sexta ou sábado. No domingo, somos surpreendidos com a Alicia Keys. Olha só então, 2024, Holy War, foi a música de Alicia Keys que caiu no Enem. O enunciado fala o seguinte, ó, nessa letra de canção, que aborda um contexto de ódio e intolerância, olha como o enunciado ajuda a gente, né? Ele traz muita informação. O marcador instead of introduz a ideia de. Então esse instead of, ele faz toda a diferença para a minha compreensão. Para quem não sabe, instead of é um conectivo que indica algo oposto, ao invés de. Então essa ideia de ao invés de é que vai dominar o sentido principal do texto. Vamos fazer a leitura da música para a gente entender. A Alicia Keys, ela começa cantando aí, So we can hate each other and fear each other. Então a gente pode odiar uns aos outros, temer uns aos outros. Então ela começa aí com dois verbos que indicam uma ação negativa. We can build these walls between each other. Podemos construir paredes entre nós. E aí vai fazendo, né, um jogo aí de sons, blow by blow, indicando, né, o combate em si. Brick by brick, tijolo por tijolo, criando essa divisão. Keep yourself locked in, se manter preso, yourself locked in. E aí depois ela vai para outra estrofe que fala, or maybe we should love somebody, ou talvez a gente deva amar alguém. Maybe we could care a little more, talvez a gente pudesse se importar um pouco mais. Instead of polishing the bombs of holy war.
ao invés de lançar bombas na Guerra Santa. O título Holy War, ele já nos traz a referência a um contexto bem atual, né? Guerra Santa, aqueles conflitos que a gente tem ali pelo Oriente Médio. E aí, quando a gente faz a associação das duas estrofes, a gente consegue entender o sentido do instead of, que é exatamente o que está sendo pedido lá no enunciado. O que o instead of está representando? Nós temos como opção a mudança de comportamento, um panorama de conflitos, uma rotina de isolamento, uma perspectiva bélica ou um cenário religioso. Então, quando ela começa dizendo que a gente pode se odiar, que a gente pode se temer, ela começa sempre com essa ideia mais negativa, construir paredes, divisão, separação. E depois ela fala, ou talvez a gente possa se amar também, ou talvez a gente possa se importar uns com os outros. Talvez a gente possa amar alguém ao invés de lançar bombas numa Guerra Santa. Então, esse ao invés de, ele vai fazer referência com a primeira estrofe que ela colocou aí, com essas ideias negativas. Então a gente tem amar ao invés de odiar, cuidar ao invés de isolar, de separar. Nesse caso aí, então, a gente tem uma ideia de mudança de comportamento sendo regida pela expressão instead of. Então essa palavra que é responsável por dar o tom do texto. Os conectivos, os advérbios, eles têm esse poder de dar o tom da mensagem. É a partir deles que a gente consegue entender o que se quer dizer. Se a gente tem ali uma concordância, ou se a gente tem uma alternância de ideias, ou então se a gente tem um contexto adverso, tem ideias que se opõem entre si. Então, se você identifica o sentido desse conectivo, desse advérbio, até de algumas preposições, você consegue interpretar muito melhor a questão. Então, no ano passado, a Alicia Keys veio no Enem com o intuito de trazer essa ideia de mudança de comportamento, de, ao invés de ódio, levar amor. 2020, para mim, a questão mais difícil que já caiu no Enem até hoje foi essa. Eu estou sempre falando de como as questões são simples no Enem, como eu gosto de trabalhar com a interpretação de texto para o Enem, porque os enunciados são bem elaborados, são bem construídos. A interpretação ela também é facilitada a partir das estratégias de leitura, mas nesse caso aqui, nós temos um texto que foge do padrão. Esse, inclusive, quando eu fui responder essa questão, eu demorei um tempo até considerável comparado ao que eu demoro com as outras, porque o próprio enunciado já nos alertava, você vai precisar gastar um bocado de tempo aí. Olha o que dizia o enunciado. Primeiro que você já perde tempo lendo a pergunta, né? O escritor nigeriano Chinua Achebe faz uma reflexão sobre a situação dos refugiados em um cenário pós-guerra civil em seu país. Aqui a gente já tem muito detalhe. Você já vai pensando como que é um cenário de refugiado num pós-guerra civil. O que eu já vi sobre isso nos jornais, o que eu já vi sobre isso nas redes sociais. E aí vai criando na sua memória esse cenário para tentar chegar numa conclusão. Essa reflexão é construída, aqui é que está o problema. Quando ela fala essa reflexão é construída, você vai ter que identificar a construção da reflexão no texto. Isso significa que você tem que analisar o texto parte por parte. Como que o autor construiu essa reflexão no texto, as palavras que ele utilizou, qual foi a escolha lexical dele. Então, isso aí foi o que dificultou essa questão. O próprio enunciado já deixou claro. Você vai ter que analisar, você não vai só ler um pedacinho desse texto e responder, não. Então, ele constrói essa ideia, né, esse cenário, faz com que você se coloque dentro desse cenário por meio da representação de uma mãe. Então, é a visão da mãe, é o ponto de vista dela, é a experiência dela que vai fazer você sentir mais ou menos o que é estar como um refugiado pós-guerra civil. Então, o que esse autor explorou para fazer com que essa mãe representasse todas as pessoas que estão nessa situação?
Será que ele usou a demonstração de orgulho por não precisar pedir doações? E aqui nesse caso a gente já deixa A de fora de cara. Porque você imagina, num cenário como esse, onde tem muita insegurança, onde a pessoa está fora da sua casa, do seu conforto, onde às vezes não tem comida para todo mundo, sobrevivem de doações. Então você acha que uma mãe ia estar orgulhosa, né, ia estar com orgulho de não precisar de doação de ninguém? De forma alguma, isso não faz parte, né? Não combina com o cenário que foi exposto nesse enunciado. Então a letra A a gente... Bom, estamos de volta e eu falei que a gente ia melhorar um clima um pouquinho falando sobre Madonna. Só que quando se trata de poema e de música no Enem, o clima às vezes não melhora. Inclusive essa música de que foi publicada no Enem em 2019, ela demonstra isso. Geralmente o Enem ele traz textos líricos, poema, música, com temas mais pesados. Aí já fica o pedido, né? Traz aí um Born This Way, talvez, uma coisa para dar uma animada na prova, né? O título da música é In This Life, Nessa Vida. O título já traz uma ideia aí, né? Nessa vida. Aí eu penso, sobre o que vai falar essa música? Falar sobre uma história de alguém, uma vivência. E o enunciado diz o seguinte, ó: a canção muitas vezes é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção aí foi causado, ó, mais sofrimento, né? E aí muita gente se pega pensando, para que eu vou ouvir músicas em outro idioma? Se você escolheu inglês como língua estrangeira no Enem, conhecer uma boa quantidade de músicas em inglês pode ser bastante útil, né? Nós estamos vendo aqui como exemplo de 2019, tivemos o exemplo do ano passado também, da Alicia Keys, que conhecer a letra da música ajuda bastante. Porque se você não conhece, você vai precisar fazer uma interpretação bem mais cuidadosa, mais detalhada, diferente do que a gente faz com textos mais objetivos. Aqui a gente vai para um lado mais subjetivo e acaba trabalhando muito com a nossa compreensão própria, né? A gente precisa se colocar no lugar da pessoa que escreveu e tentar entender qual mensagem que ela quer passar. Se a gente já tem um pouco de dificuldade às vezes com músicas brasileiras, que a gente, por exemplo, se pegar a música da década de 70, de 80, que tem um cuidado ali, algumas mensagens passadas de maneira subentendida, a gente tem dificuldade de entender do que se trata, imagina estando em outro idioma. Então, conhecer a música previamente ajuda bastante. E será que o sofrimento da cantora Madonna está sendo expresso aí por causa da morte de um amigo jovem, pelo término de um relacionamento amoroso, pela mudança de um amigo para outro país, pelo fim de uma amizade de mais de 20 anos ou pela traição por parte da pessoa próxima? Então a gente tem aí vários cenários possíveis e a gente consegue direcionar a nossa interpretação rapidamente buscando palavras semelhantes. Essa estratégia a gente vai fazer agora só para eliminar algumas alternativas, mas quando se trata de música é interessante que a gente leia o contexto todo. Então nós temos aí morte de um amigo jovem. Vamos procurar essas duas informações, a palavra morte e a palavra amigo ou jovem. Quando a gente analisa aí, a gente vai encontrar friend, que significa amigo. E não vamos encontrar nenhuma palavra direta que se refira a jovem, mas amigos temos. Então, a letra A, ela está no páreo ainda. Letra B, término de um relacionamento amoroso. A gente não tem aí nenhuma referência sobre girlfriend, boyfriend, sobre breakup, que seria término. Então a letra B a gente já pode deixar um pouquinho de canto. Letra C, a mudança de um amigo para outro país. A gente não tem a palavra country, que é país, mas temos a palavra amigo. Então a letra C continua no jogo. Letra D, o fim de uma amizade de mais de 20 anos. E aí, além de amizade, além de friend, a gente tem 23. Então, vamos manter essa no jogo também. E letra E, traição por parte de uma pessoa próxima. Um amigo é uma pessoa próxima, mas a traição não foi mencionada no texto.
Então vamos ficar aí com letra A, letra C ou letra D. E aí eu já garanto que tem uma frase aí que vai nos dar a resposta, que vai decidir qual das três está correta. A música fala o seguinte: Sitting on a park bank, thinking about a friend of mine. He was only 23, gone before he had his time. It came without a warning. Didn't want his friends to see him cry. He knew the day was dawning, and I didn't have the chance to say goodbye. Terminamos aí com goodbye, que é uma expressão conhecida que significa adeus. Então ela começa dizendo o seguinte, ó, sentada num banco de um parque, pensando em um amigo meu. He was only 23. Então essa terceira frase aí, ela é decisiva para a nossa interpretação. Esse was, ele é o passado do verbo be. Verbo be, que significa ser ou estar, aquele que a gente estuda anos e anos na escola, e muita gente ainda reclama que não entende, né? Mas basicamente o verbo be, ele significa ser ou estar. Tem três formas: am, are e is. Se você é desse grupo que até hoje não entende, é só lembrar de amareis. Amareis e lembrareis, porque as três formas de verbo be são am, are e is. Amareis. E aí no passado ele tem duas formas, was e were. Se o verbo be significa ser ou estar, e aí fica mais fácil da gente aprender um tópico de gramática quando a gente foca no sentido. Então ele sempre é usado para você dizer que é ou que está alguma coisa. Eu sou brasileiro, eu estou cansado. E no passado era ou estava. Só que além disso tem um outro uso do verbo be muito comum, que é para falar a idade. Então se eu quero dizer que eu tenho 29 anos, eu não vou usar o verbo have, eu vou usar o verbo be. I am 29 years old. E se eu quero dizer que eu tinha ou que alguém tinha certa idade, eu uso o passado do verbo be, que é was. I was 23, eu tinha 23. E aí nesse caso ela fala, he was only 23. Ele tinha apenas 23 anos. Então ela está sentada num banco pensando a respeito de um amigo dela, que tinha apenas 23 anos. Esse passado, junto com a idade, o verbo be no passado já nos traz aí também uma sugestão da resposta. E lá no final ela fala sobre goodbye. I didn't have a chance to say goodbye. Eu não tive a chance de dizer adeus. Então o amigo que ela está pensando tinha apenas 23 anos e ela não conseguiu se despedir dele. Foi algo repentino, ele era jovem e temos aí a resposta, letra A. Ela está lamentando nessa música a morte precoce de um amigo jovem. Por que não é a mudança de um amigo para outro país? Porque tem essa despedida e não fala de change, que é mudança, de move, e nem de country, que é país. E não é a letra D, porque ela tem ainda essa sensação de um amigo meu, ela não fala do fim da amizade. Ela fala que era um amigo que algo, né, aconteceu, mas não houve uma separação dele. Ela queria, inclusive, ter se despedido dele. Então, temos aí a letra A como resposta. Então, a música ela precisa de um pouco mais de análise do que textos mais objetivos. Em 2014, assim como em 2024, nós tivemos o tema War, guerra, que é um tema bem recorrente no Enem quando se trata de música. A gente vai ver, inclusive, mais uma hoje envolvendo isso. Dessa vez foi com Bob Dylan, Bob Marley é a próxima. Na letra da canção Masters of War, há questionamentos e reflexões que aparecem na forma de protesto contra o quê? Então vamos fazer igual fizemos com a questão anterior. Vamos eliminar primeiro algumas e depois a gente lê o texto completo só para tirar a dúvida. O envio de jovens à guerra para promover a expansão territorial dos Estados Unidos. Busca nessa música se ele menciona em algum momento Estados Unidos ou American ou algo desse tipo, alguma referência aos Estados Unidos em si. A gente olha ela inteira rapidamente e não encontra nenhuma referência. Então, letra A, vamos deixar de fora um pouquinho. Letra B. O protesto é contra o comportamento dos soldados norte-americanos nas guerras que participam.
Veja que é uma alternativa muito específica, né? Específica demais para estar correta no Enem. Então, não temos nenhuma referência a Estados Unidos ou norte-americanos. Letra B também está fora. Letra C, o sistema que recruta soldados para guerras motivadas por interesses econômicos, que já é uma ideia mais geral, que representa a maioria das guerras, né? Interesses econômicos. Então, letra C fica aí no páreo. Letra D, o protesto é contra o desinteresse do governo pelas famílias dos soldados mortos em campo de batalha. Não é tão específica, mas também não é tão geral. Vamos deixar ela aí como um mais ou menos, um talvez. E a letra E, forças armadas norte-americanas que enviam homens despreparados para a guerra. Também não temos referência de norte-americanos no texto. Então a gente fica aí entre a letra C e a letra D. Para tirar a dúvida, vamos fazer a leitura da música. A música Masters of War começa com um convite. Come, you Masters of War. Venham, mestres da guerra. Então está sendo direcionada para um público específico. Não é para as pessoas que lutam, mas sim para quem cria a guerra, para quem recruta, para quem manda as pessoas para a guerra. You that build all the guns, você que constrói todas as armas. You that build death planes, você que constrói os aviões da morte. You that build the big bombs, vocês que constroem as grandes bombas. E aí ele vai sempre se direcionando com o you, com você. Então tem um público específico e a gente sabe que é as pessoas que estão à frente da guerra, politicamente, gerenciamento falando, e não aquelas pessoas que estão no campo de batalha. E aí ele continua, you that never done nothing, você que nunca fez nada, you build to destroy, você constrói para destruir. E aí diz que, no finalzinho, ele fala, and you hide from my eyes, e você se esconde, and you turn and run farther, when the fast bullets fly. E você se esconde, corre, quando a ação está acontecendo. Ele inclusive menciona em outra parte, you hide behind desks, você se esconde atrás de mesas de escrivaninha, você se esconde atrás de paredes. Então essa crítica ela é bem direcionada, ela não é para o soldado, ela não é para a família, ela é especificamente para quem cria a guerra e quem manda os soldados, né? Recruta pessoas que não teriam aquele mesmo interesse. Porque se a gente parar para analisar, a guerra ela interessa principalmente as pessoas que estão mais acima, as pessoas que iniciam ela. Mas não é muitas vezes do interesse do civil ou daquela pessoa que vai lutar. Então a crítica é, vocês mestres da guerra, isso já entrega todo o contexto e o que diferencia da letra D inclusive. Vocês é que constroem, vocês criam a guerra, mas vocês não vão lutar. Coloca a gente para lutar, para sofrer as consequências do que vocês decidiram. Então esse é o protesto do Bob Dylan, que caiu no Enem com essa questão. E agora sim vamos para a música de Bob Marley, música War. Bob Marley ele usou bastante a influência que ele conseguiu no meio da música para trazer questões relevantes. Nesse caso aí, ele faz uma crítica social. Ele fala sobre war, né, o título já diz, sobre guerra, mas especificamente falando de um causador de guerra ou de possíveis causadores da guerra. Então, o alerta de Bob Marley é letra A, sobre a inércia do continente africano diante das injustiças sociais, sobre a persistência da guerra enquanto houver diferenças raciais e sociais, é sobre as acentuadas diferenças culturais entre países africanos, é sobre as discrepâncias sociais entre moçambicanos e angolanos como causa do conflito. E aqui a gente tem algo extremamente específico, então já é uma para deixar de fora. Sobre a fragilidade das diferenças raciais e sociais como justificativa para o início de uma guerra. Então a gente vai fazer a análise dessa música, que é bem simples comparado às outras que nós vimos até agora e que rapidamente a gente vai conseguir interpretar. Olha, ele começa aí dizendo,
until the philosophy which holds one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned, everywhere is war. Até que a filosofia, que diz que existe uma raça superior e uma raça inferior, ela for finalmente, permanentemente abandonada, vai ter guerra. E aí na próxima estrofe ele fala: that until there is no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is one of no more significance than the color of his eyes, me say war. Então ele tem a mesma estrutura da outra estrofe, só que agora ao invés de falar de race, ele fala de class, first class e second class. Então ele está dizendo o seguinte: enquanto a gente se dividir entre raça, acreditar que existe uma raça superior e uma inferior, enquanto a gente acreditar que existe uma classe superior a outra, que existe um grupo de pessoas superior a outro, a gente vai ter guerra, né? E ele repete sempre no final das estrofes: everywhere is war, me say war. Em todo lugar vai ter guerra, eu digo guerra. Então nesse contexto aqui do Bob Marley, a crítica social dele está se referindo a duas questões específicas. A gente tem race e a gente tem class, que a gente consegue identificar, e pela repetição também. Então, quando ele faz essa música, quando ele coloca essa música para levantar uma questão, ele está falando sobre a persistência de guerra, por isso que ele sempre retoma no final de cada estrofe: eu digo guerra, como se ele dissesse eu repito, vai ter guerra. Então ele está falando da persistência com essa repetição, enquanto houverem diferenças raciais, que é o que ele mencionou na primeira estrofe, e diferenças sociais, que é o que ele mencionou na segunda estrofe. Então essa é a análise que nós temos para responder essa questão. E agora vamos para a questão que estreou a língua inglesa no Enem, lá em 2010. Foi uma música de Coldplay, a música Viva la Vida, que iniciou aí o movimento, né? A música traz uma mensagem bem interessante, não é uma mensagem tão crítica como as anteriores, mas é bem fácil de identificação. O enunciado, 2010 com seus enunciados bem detalhados, né? A questão de 2024 que a gente analisou com música já era mais sutil, mais direto. Esses enunciados aqui detalhados, eles traziam muita informação para a gente e às vezes ajudava a responder sem nem ler o texto. Letras de músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. O fragmento da canção, Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que... Então, olha a dica que foi dada já nesse enunciado: a repetição de trechos ou palavras. Aí o Enem entregou tudo. Disse que a sua resposta está em um termo ou em uma expressão que está repetida no texto. Então, se você localiza ela e entende em qual contexto ela está inserida, você achou sua resposta. Pode estar se referindo a alguém que costumava ter o mundo a seus pés e de repente se viu sem nada. Ou então alguém que almeja o título de rei e por ele tem enfrentado inúmeros inimigos. Pode ser por alguém que causa pouco temor aos seus inimigos, alguém que limpava as ruas com seu esforço e conseguiu se tornar o rei. E tinha alguém que tinha a chave para todos os castelos no qual desejava morar. Então vamos para a nossa leitura e procurar o que está se repetindo aí, que é onde está a nossa resposta de acordo com o enunciado. I used to rule the world. Eu costumava governar o mundo. Seas would rise when I gave the road. Now in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. E aí na outra estrofe a gente tem o mesmo início. I used to roll the dice. Se está repetido, o enunciado diz que é a minha resposta. Esse termo used to, né? Use a gente associa a uso. A palavra use realmente pode ser traduzida como uso, mas quando ela é combinada com to, com a preposição to, used to, com esse D no final, mais a preposição, ela está se referindo a algo anterior
que acontecia, mas que hoje não acontece mais. Então, quando ele fala I used to rule the world, eu costumava governar o mundo. E aí já fica implícito que ele não governa mais, por causa do uso do used to. I used to roll the dice. Eu costumava lançar os dados, jogar os dados, ou seja, eu é que definia tudo. E aí, automaticamente, a gente entende, infere que ele não tem mais esse poder. Então, o uso repetido da expressão used to já nos dá a resposta com o auxílio do enunciado. Ele costumava ter o mundo a seus pés. De repente, ele se viu sem nada. Então, essa foi uma interpretação bem simples, lá de 2010, com Coldplay. E para encerrar, eu não sei como é que funciona com os outros professores, mas eu tenho minhas questões favoritas. E essa daqui, sem dúvida, está no top. Está na lista aí do top 3, junto com a da Kamala Das, que fala sobre a identidade linguística. Essa questão foi de 2016, com a música Ebony and Ivory, do Paul McCartney. Olha aí o nível altíssimo, né? O título da música, Ebony and Ivory, já dá uma boa dica da resposta, porém essas palavras não são de muito conhecimento. E aí, eu gosto dessa questão porque ela traz uma reflexão que a música nos propõe, além do que está escrito, mas o que se quis dizer com aquilo. Em diferentes épocas e lugares, compositores têm utilizado seu espaço de produção musical para expressar e problematizar perspectivas de mundo. Então a gente já tem uma perspectiva de mundo aí e que foi problematizada pelo Paul McCartney. Logo, a gente não vai associar ao aprendizado que diz na letra A, porque ele não ia problematizar algo positivo. Poderia ser a necessidade de donativos, as manifestações culturais, com muito cuidado, claro, o bem em relação ao mal ou o respeito étnico. E aí o Paul McCartney ele fala o seguinte, ó: Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side on a piano keyboard. Why don't we? Ele está dizendo que essas duas palavras, que a princípio vamos tratar como as palavras que não conhecemos, vivem juntas em perfeita harmonia. E aqui a gente tem uma sequência de palavras que são parecidas com o português, então ajuda a interpretação. Side by side, lado a lado no meu piano. E aí você vai pensar, não no que foi dito, não no que está escrito, mas no que se quis dizer. O que está lado a lado lá no piano? São as teclas. Que cores são essas teclas? E aí a gente vai começar a entender o que o Paul McCartney estava querendo dizer aqui, né? Lado a lado, vivem em perfeita harmonia, lado a lado no meu piano. E por que não nós? Ele faz essa pergunta. Então, o Paul McCartney estava dizendo, ó, vou traduzir agora Ebony and Ivory para vocês que não conheciam. Ébano e marfim, que são as cores das teclas do piano que nós conhecemos como preto e branco, mas na verdade são ébano e marfim. Então, quando ele fala que as teclas do piano vivem em perfeita harmonia, nós precisamos tanto das teclas pretas como das teclas brancas para criar uma música, para criar uma harmonia e que elas se complementam e que elas vivem bem. Por que não nós, pessoas diferentes, de cores diferentes, por que nós não nos vemos como igualmente importantes para se criar uma harmonia, para se criar um todo, né? E aí ele vai falando mais sobre isso com as outras partes da música, mas só esse momento aqui, essa comparação das teclas do piano, já nos levam ao que ele queria dizer e não ao que ele disse literalmente. A princípio está falando sobre música, sobre piano, sobre composição, mas o sentido é muito mais profundo do que parece. Então, o Paul McCartney, nesse caso, ele estava falando sobre o respeito étnico, sobre essa ideia de que a gente pode sim ser igualmente importante na sociedade, independente de raça, de cor, enfim. Então essa foi a mensagem aí de 2016 e é com elas que a gente finaliza nosso estudo de língua inglesa no Enem. Espero que vocês arrasem lá na prova e que usem todas as dicas para ter um bom resultado. Valeu e até ano que vem. E corta!
fim da cena de hoje. Mas calma, School Friends, anota na agenda que tem mais cenas vindo por aí. Dias de segundas e sextas-feiras às 21h15 e aos sábados às 16 horas tem mais nota 10 para vocês. E domingo tem reprise às 16 horas. E para não ficar de fora de nada que acontece por aqui, segue a gente nas redes sociais. É o @TSM10HD. Beijos, School Friends, e até a próxima!